matou o marido, ela esquartejou o marido e ela jogou o marido na rua. Desovou. Mas quem celebrizou ela foi a imprensa, porque precisava de uma boa história. Imagina, um bilionário da IOC... E estava vendendo a empresa. Estava vendendo a empresa, justamente claro. Dessa glamorização. Por exemplo, quando eu faço lá uma análise, você está dando palco para um psicopata. Não. Você recebe muito essa crítica de tipo, Não, você está glamorizando, você está trazendo... Eu estou começando a conversar com criminosos. Meu primeiro foi a Cláudia, a mulher do freezer, né, que matou o marido depois no freezer. O que eu mais tento ali é que ela seja... Mulher do freezer. É a mulher do marido Cláudia, do freezer, porque né? ela mata o marido e põe no freezer. Ela não sabe fazer depois que matou. Eu perguntei, foi quando me cortou e depois o delegado me explicou. Tá, você matou, e você pôs no freezer como? Como é que você põe um homem de 100 quilos no freezer? Porque 100 quilos, você pode pesar 100 quilos em pé. Quando você caiu e tá morto, você pesa 200. Que até você trazer, pôr a perna, fazer blá, blá, blá. Então, assim, o delegado me contou, tá no canal para ver os detalhes. Mas ela queria ter uma oportunidade, foi quando eu conversei com a advogada dela, de ela contar a história dela. E eu entendi isso por conta... Eu brinco com o Ulisses Campbell, que ele mudou um pouco minha visão da Elise Matsunaga. E eu estou entendendo um pouco, hoje em dia, mais também, tentando entender as histórias, porque ela não é uma coisa só, né? As histórias são várias, a minha, a sua, a dele e a verdadeira. No caso dela, se você pegar histórias paralelas, como a da própria Elise Matsunaga, ela só foi contar a história dela agora na série da Netflix. E o próprio livro do Ulisses, o livro dele não passa pano de nenhum para Elise Matsunaga, mas ele te conta a história dela. E quando você termina de ler, você fala, opa, ela não é só uma mulher que matou o marido, esquartejou e jogou. Do nada, né? Até que ponto você cria o seu assassino? Até que ponto você também é responsável pelo destino que você vai ter? Não estou falando de Maníaco do Parque, que também, para mim, é sempre impressionante como ele conseguia convencer as meninas a irem até lá, mas daí a gente pode entrar porque é autoestima e tal. Então, no caso dela, eu quis ouvir, eu não tive tempo de edição, senão tiravam até umas caras que eu faço, porque é natural meu de fazer você, me conectar a você. Sim. Então, porque o que eu queria é que ela confessasse o crime, não tinha ali nenhuma garantia que ela fosse confessar, eu não sabia que ela ia confessar. Ela ia contar a história dela, ela podia chegar ali e falar, eu não matei. Porque você tinha que provar que ela matou, e ela confessa. Então, até me perdi um pouco na tua pergunta, mas da glamorização. Da glamorização. Então, já falou assim, você está glamorizando. Não estou glamorizando, eu estou permitindo que ela conte a história dela. Por quê? Você, muitas vezes, ouve só a história, principalmente quando é de uma mulher que mata o marido, não estou defendendo nada, mas é uma real, é tudo muito homem falando da história dela, né? É o delegado, é o promotor, é o perito, é o legista, então até o advogado dela. Então é tudo uma narrativa masculina que eu fui percebendo que depois que eu entrevistei primeiro ela e depois os outros, eu falei, pô, mas tem mesmo. Ela dizia que ela apanhava do marido. Não existe nenhuma prova disso e tal. Mas ela tem um boletim de ocorrência de agressão. Mas foi uma vez só. Ué, mas quantas vezes uma pessoa precisa ser agredida para chegar ao limite? Então você percebe que às vezes tem um olhar um pouco mais machista. Não tô com isso dizendo que só vou ouvir mulher. Posso ouvir homem também que matou a mulher. Eu estou aberto a ouvir todo mundo, mas não para glamorizar. Para que a pessoa possa contar a sua história. Não é nem como se isso justificasse. Isso explica. Explica muita coisa. Amanhã eu vou fazer a live com o Ulisses da Elise Matsunaga, porque ela matou o marido, ela esquartejou o marido e ela jogou o marido na rua. Desovou. Mas quem celebrizou ela foi a imprensa, porque precisava de uma boa história. Imagina, um bilionário da IOC... E estava vendendo a empresa. Estava vendendo a empresa, claro, ela manteve o marido vivo uma semana, isso é de uma disfarçatez horrorosa, assim como a própria Cláudia da mulher do freezer manteve ele desaparecido por um tempo. As pessoas na casa dela almoçando, porque estava todo mundo buscando o marido dela, e o marido dentro do freezer, ela tirando a carne em cima do marido, fazendo comida para as pessoas. Então, tem um lado meio mal e de uma certa maneira, meio vingativo também, né? Olha que delícia. Eu sei que ele morreu, ninguém mais sabe. Ele está aí dentro e só eu sei. Eu acho que tem um quê disso. Da parte, é humano, gente. Isso daí é da parte humana. E quando você pergunta para ela, né? Como é que... A parte que ela ficou mais... porque eu fiz análise da eu sua entrevista. Eu vi tudo. e foi bem legal quando você pergunta para ela, tá, mas
como é que você coloca ele dentro do freezer? Ela... Daí tu não fala, ela então olha para o advogado. Sim, ela estava com o advogado vendo ela. Em momento nenhum eu falei que não. Em momento nenhum eu liguei para ela e falei assim, oi amor, vai numa sala enquanto tu conversa comigo. Ela, e ali você trucou ela. Ela estava buscando, ela ia se entregar no dia seguinte. Então, claro que tem um advogado dela, mas todo bandido, todo réu, todo assassino, todo mundo que precisa, que a lei está contra ele, tem um advogado. Tem um advogado. É meio óbvio, gente. Claro. Quem que achou também que, ela estava onde? Ela estava sendo procurada. Você sabia onde ela estava? Eu não sabia onde ela estava. É o fundo preto, igual esse daqui. Podia ser... E eu peço, tenho até os WhatsApps, não me digam onde ela está. Porque eu não posso saber, eu não quero saber onde ela está. Ela é uma pessoa procurada. Então eu não posso nem saber se ela está no apartamento do lado do meu, está em Moema, onde ela está. Ela estava lá no sul. Então assim, sim, mas eu olho para as pessoas e falo, você acha o quê? Que não tem ninguém lá dela? Claro. Tem. Onde que eu escondi que não tinha? Só o fato dela aceitar falar contigo, acho que ela teria mesmo alguém para aconselhar, parece óbvio. Porque ela vai pra cadeia, gente. Qualquer coisa que ela falar ali pode aumentar ou diminuir a pena dela. Ninguém também ali, ela não estava organizada pelo advogado. Tanto que eu acho que alguma coisa, quando eu perguntei da dinâmica, que ela para e olha pra ele. Ali eles deviam ter combinado. Tá aí, corto, é óbvio. Não vou dizer o que aconteceu, tanto que eu falei, eu preciso de mais perguntas, não me faça isso. Eu preciso saber, não vai parecer que eu sou idiota, eu preciso fazer algumas perguntas. Aí ela pode não responder, pode falar, não quero falar, mas eu preciso perguntar. Daí dela vai me respondendo mais coisas. Mas o que eu achei interessante ali... Eles queriam acabar ali e ir embora? E não, porque foi uma entrevista longa, foi uma entrevista de 1h40, uma coisa assim, porque eu vou para ela lá atrás, na infância dela, eu faço... Minhas entrevistas são meio terapêuticas, eu pego meus anos de terapia com a minha terapeuta, que infelizmente morreu na Covid, e vou trazendo para o meu jeito de fazer, de ter conexão. Então é uma entrevista longa. Até chegar no assassinato, você já sabe onde ela nasceu, o que aconteceu, por onde ela passou. E você sabe a história dela. Com você também, né? Que é importantíssimo. É importante.